Olá, amigos. Vamos agora concluir o bloco 9 do estudo da Bíblia em blocos temáticos. Essa é a terceira parte do bloco 9, que fala acerca de parábolas de ensinos diversos. Nós já vimos na primeira parte, onde nós falamos de parábolas com ensinos diversos em Mateus e João, e nós vimos a segunda parte já começando Lucas, e hoje vamos finalizar a terceira parte ainda em Lucas, para finalizar essas parábolas. No bloco 8, nós já vimos parábolas que falavam sobre o reino dos céus, né? Nos evangelhos, inclusive em Marcos também. Hoje nós vamos dar sequência, nós paramos na parte 2 em Lucas capítulo 12, verso 51. E em Lucas 12 eu não vou me deter tanto mais, porque no bloco 16, ao falarmos sobre escatologia, finais dos tempos, sobre profecias, nós vamos voltar a Lucas 12. Mas o verso 51 de Lucas 12, abram a partir daí de Lucas 12, verso 51, fala assim, pensai que eu vim para trazer paz à terra? Jesus pergunta, né? Não, eu vos asseguro, ao contrário, vim trazer separação. Então Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer o fogo, vim trazer a espada. A palavra de Deus, Paulo compara a palavra de Deus a uma espada de dois gumes. Por quê? Assim como Simeão também profetizou a Maria que Jesus seria um sinal de contradição, mesmo dentro de familiares. Porque quem crê em Cristo seria algo tão revolucionário, tão incrível. A cruz é loucura para a humanidade, que quem crê no Evangelho e na palavra vai acabar mesmo se distanciando do mundo. E isso vai causar divisão entre as pessoas que vão crer e que não creram. Assim como os judeus da época que creram e não creram. Então os judeus que não creram continuaram judeus, até ateus depois, e os que creram tornaram-se cristãos, e assim até hoje. Então Jesus é um sinal de contradição. Ele veio trazer, que ela fala, a Bíblia, ela é comparada a um travesseiro, a uma espada, não a um travesseiro para você repousar e só relaxar, não. É uma espada para você usar a palavra, a espada da palavra do Espírito Santo, tá certo? É nesse sentido que Jesus fala. Nos versos 54 a 59 do capítulo 12, ele fala que todos os judeus e nós conhecemos os sinais da natureza, quando é que vai chover olhando para o céu, de onde vem o vento, mas não estamos reconhecendo os sinais dos tempos, os sinais da vinda, da volta de Jesus no final dos tempos, e nos chamam de hipócritas. É que nós fiquemos atentos a esses sinais. Nós vamos ver melhor isso em Mateus 24, Lucas 21, no bloco 16, tá certo? Mas ele fala sobre isso. Não é o fato de ser alarmistas, de ficar sempre sensacionalistas. Está acontecendo isso, essa guerra, esse desastre. Não, não é isso. É ser atalaias. O que é isso? Estar sempre vigilantes e percebendo os sinais dos tempos, mas sempre focando em Cristo e não nos desastres. Foco em Jesus Cristo e saber que a nossa esperança está próxima. E aí, dos versos até 59, ele fala que o que tiver que ser resolvido, que se resolva logo, se perdoe logo. Nós temos que se reconciliar antes que o juízo venha. Mas voltaremos ao capítulo 12 de Lucas, no bloco 16 mais adiante. Agora passando para o capítulo 14, não, vamos por 13 ainda, capítulo 13 de Lucas, versos 6 a 9, ele fala da parábola da figueira estéril, em que um certo homem possuía uma figueira, no verso 6, capítulo 13, cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. E vindo a procurar fruto nela, não encontrou. Então aquela figueira não produziu fruto. Então aquele homem queria queimar, já descartar aquela figueira, porque não estava produzindo frutos. E o vinicultor fala assim, vou colocar um pouco mais de adubo, dê mais uma chance a ela. Assim mesmo será feito conosco. De 6 a 9 fala sobre isso. Se nós não produzirmos frutos, nosso destino será realmente a perdição. Mas Deus está dando nossa oportunidade, mais oportunidade. A cada dia uma oportunidade de nós produzirmos frutos e mudarmos de vida, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto existe esperança ainda em vida, nos arrependermos, estarmos voltados à graça, aceitarmos a graça de Cristo, né? E aí, ainda no capítulo 13, agora dos versos 23 a 29, a gente vai falar, focando principalmente aqui no verso 24, de 23 a 29, fala assim, verso 24 fala assim, e ele lhes exortou, esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Então Jesus faz essas parábolas e sempre se remete que o caminho de Deus, o caminho do reino, é uma porta estreita, é um caminho estreito, não é uma porta larga, não é um caminho de várias vias, porta larga, caminho largo, porque do inimigo, a tentação do inimigo, as ilusões do inimigo vêm de várias formas.
Vem pelas redes sociais, pelo celular, pela internet, televisão, por streamings, vem de todas as formas, tentações mesmo da sexualidade no dia a dia, as questões da financeira, a questão da gula, questão do poder, orgulho, várias formas o inimigo nos tenta. E aí o caminho é muito largo dos prazeres superficiais desse mundo que levam à ilusão vazia, a um prazer vazio. Mas o caminho de Deus é um caminho de porta estreita, um caminho estreito, mas é o caminho que leva à salvação. A palavra nos ensina que para o homem muitos caminhos parecem verdadeiros, parecem bons, mas ao final gera morte. Então, ao que parece bom aos olhos do homem, muitas vezes gera morte. Mas Jesus nos fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E esse caminho estreito dos princípios bíblicos da palavra aplicados à nossa vida, nós temos que buscar para chegarmos à salvação. Realmente, a gente vai procurar caminhos que esse mundo não vai oferecer tanto. A gente vai andar meio que na contramão desse mundo, por um caminho estreito. Então, temos que buscar andar nesse caminho estreito, entrar pela essa porta estreita, para a gente poder buscar a salvação aceitando a graça de Cristo, né? Esse processo, né? O verso 25 fala assim, quando o proprietário da casa, né, essa parábola que está falando, né? O verso 23 fala assim, ó, foi nesse contexto, né? Foi quando alguém lhe indagou, Senhor, haverão de ser poucos os salvos? Aí, no verso 24, Jesus fala que é aqueles que passarão pela porta estreita, né? E no verso 25 ele fala, quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, exclamando, Senhor, abre-nos a porta, ele, contudo, vos responderá, não vos conheço, nem sei de onde sois vós. Então, aquela coisa, quando Jesus voltar, se nós não tivermos realmente caminhado entrado pela essa porta estreita, caminhado nessa porta estreita, mesmo que falando o nome dele, mas sem praticar atos de justiça, sem realmente ter mudado, nascido de novo em sua graça, ele apenas dirá para nós, não vos conheço. A palavra conheço que vem da mesma raiz no hebraico, no grego, sobre a questão de amar. Eu realmente não te conheço, né? Você falou de mim, mas nem todo aquele que falar Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que tiver coerência entre aquilo que fala e aquilo que faz, que vive com coerência nas suas atitudes e anda nos caminhos do Senhor, né? E no verso 29, ele fala, pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à grande mesa do reino dos céus. Então, pessoas que estão fora da igreja hoje, pessoas que a gente julga, dizendo que são pessoas que estão longe de Deus, podem ocupar nossos lugares no reino dos céus. Nós fujamos dessa hipocrisia, né? Deixamos de julgar os próximos, né? Claro, reconhecer atos errados dos nossos próximos e falarmos que levarmos a edificação a eles, né? Dando a exortação de como deve ser fazer, tudo bem. Mas aí julgar pessoas que estão fora da igreja, que elas estão perdidas, estão no inferno, não, cuidado. Muitos podem se arrepender e nós mesmos não. Então, cuidemos da nossa vida, tiramos a trave dos nossos olhos antes de julgar o próximo, né? Agora, já passando para o capítulo 14, eu vou ter que fazer bem rápido, né? Para a gente tentar finalizar. É mais para dar uma noção geral, mas tentem focar e ler todas essas passagens, tá bom? Com profundidade. Capítulo 14, 7 a 14 de Lucas, né? Fala sobre aqueles que procuram sempre os primeiros lugares nos eventos, os fariseus procuram os primeiros lugares sempre. E Jesus fala sobre isso, que a gente fala no verso 11. Portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas a que si mesmo se humilha será exaltado. Então busquemos sempre a humildade como segredo da felicidade, como segredo do bom viver. Procuremos não estar procurando sempre os primeiros lugares, sempre ser vistos, né? Porque podemos ser humilhados por conta disso. Ao passo que se nós agimos com humildade, nós podemos ser exaltados, convidados a sentar mais à frente, né? Então Jesus faz essa crítica, né, essa repreensão também aos fariseus e judeus daquela época, né? Nos versos 12 a 14, ele fala de uma festa, se você for fazer um jantar, um banquete, não chame só amigos, só seus irmãos conhecidos, chame pessoas que você não conhece, chame pessoas que estão deficientes, pobres, mutilados para essa festa. Não no sentido que, na prática, a gente não possa festejar com nossos familiares e amigos, não é isso. Mas esse é o verdadeiro sentido do amor ao próximo, que é o amor que não espera nada em troca. É como ele fala no Sermão do Monte, o que é que adianta eu amar quem já me ama? O que é que eu vou ganhar com isso? Eu tenho que amar os meus inimigos, amar aqueles que não podem oferecer nada para mim. Isso sim trará virtudes, grandes ganhos à minha vida, né? E aí, partindo já para o capítulo 15, que é riquíssimo, veja esse capítulo 15 completo de Lucas, né? Tem parábolas com o mesmo sentido. Dos versos 3 a 7, fala aquela parábola das 100 ovelhas, em que uma se perdeu e o pastor deixa 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Nós temos a mulher que tinha 10 moedas, perdeu uma e passou tempo, dedicou seu tempo até achar essa moeda perdida. E a gente vê que
Jesus deu a vida por nós, morreu por nós para pagar nossos pecados e nos resgatar. Se apenas um de nós tivéssemos cometido o pecado, mesmo assim ele daria a vida por nós. O amor de Deus ele é perfeito, ele é individual para cada um. Ele valoriza e fica muito feliz por cada um salvo e arrependido, mais os justos que já estão no reino, estarão no reino dos céus já com ele, né? Haverá mais festa. Assim como a parábola do filho pródigo, que é muito conhecida, do verso 11 a 32 desse capítulo 15. Leiam sobre isso, aquele filho que abandona o seu pai e perde toda a sua herança, gasta com orgias, com as ilusões desse mundo e retorna se humilhando, querendo ser servo daquele pai. Mas olha a atitude daquele pai quando esse filho volta, né? Como nós na nossa vida, né? Que saímos pelo mundo, negamos a Deus, gastamos tudo que temos, depois voltamos arrependidos a Deus, né? No verso 11, quero destacar com vocês o verso 11 a 32, o filho pródigo, e o verso 20 aqui, dentro desse contexto do filho pródigo, né? É a atitude do pai. Quando o filho está voltando, o verso 20 fala assim: e logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, né, o filho pródigo, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do filho e muito o abraçou e beijou. O pai já estava o esperando. É sempre Deus que nos busca. Quando Adão pecou e Deus veio até o jardim e falou: Adão, onde tu estás? Deus que o procura. Nós nos afastamos de Deus e Deus sempre tem a atitude de nos procurar. Esse pai também estava aguardando, esperançando a volta daquele filho. Ele corre ao redor até o filho, o abraça e o beija. E é assim que Deus nos recebe, se tivermos o coração arrependido e contrito, né? Então, passando agora para o capítulo 16, 19 a 31. 16, 19 a 31, fala sobre o rico e o Lázaro. Eu não vou falar muito sobre essa parábola agora, porque eu vou retomar como nós falamos sobre o que acontece após a morte, sobre a imortalidade da alma, se aquele realmente Lázaro foi aos céus naquele mesmo dia com Deus, essa aqui é a parábola do rico e Lázaro, né? O que é que acontece realmente com Lázaro quando ele morre, o rico morre, se ele realmente é literal, aquela situação ali do inferno, de o rico está vendo no inferno, vivendo o pobre Lázaro já no seio de Abraão. A gente vai discutir isso quando for discutir sobre a questão do pós-morte, tá certo? Mas não agora. É um tema muito polêmico, muito rico, certo? Mas leiam essa passagem, é muito bonita, e fala mais no sentido também que nossa salvação só ocorre dentro de nós estivermos vivos. Quando nós morremos, não há mais chance de salvação. Não importa enquanto estamos vivos, tá bom? E a questão também das riquezas e como saber lidar com as riquezas nesse mundo, tá bom? No capítulo 17, de 7 a 10, ele fala dos servos inúteis, que a gente não deve se vangloriar em estar servindo ao Senhor, mas fazemos nossa obrigação de estar a serviço do Senhor, e apenas a graça dele vai nos salvar, e não o que nós fizermos realmente. E no capítulo 18, para finalizar, de 1 a 8, fala daquela viúva persistente que orava e pedia àquele juiz a sua causa, e de tanto insistir em oração, o juiz a concedeu. É semelhante à parábola que nós vimos no vídeo passado, daquele amigo que chegou tarde na casa do outro amigo pedindo um favor a ele, insistiu tanto. Então, como Jesus reforça, em Lucas 18, 1 a 8, a ideia da oração persistente. A oração que deve ser nosso hábito de vida, que é a respiração da alma, que é como beber, comer, com qualquer coisa, dormir, coisas essenciais. A gente não pode ficar sem oração. A gente pode deixar de ir para a praia, por exemplo, de viajar, por exemplo, mas sem orar nós não podemos. É como dois braços de um avião, não voa um sem o outro. A oração e a meditação da palavra. A oração é até mais importante para nos conectarmos com Deus. E a meditação da palavra vai enriquecer nessa nossa oração, nosso relacionamento com Deus, para que não se esvazie, tá bom? Então lembremos disso. Já finalizando também, nos versos 9 a 14 do capítulo 18, ele compara a oração de um fariseu que dizia: Senhor, eu tenho feito tudo, tenho jejuado, tenho orado, e um publicano, um pecador, que fala: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Então vejam, nessa parábola ele finaliza que Jesus quer nossas orações sinceras de coração. Ele quer que te rasgue nosso coração, quebrante nosso coração, assim como Davi faz as suas orações nos Salmos. E assim teremos sim, uma relação saudável com Deus, e assim Deus ouvirá nossas orações, longe da hipocrisia. Então, finalizando agora, pessoal, eu reforço com vocês para fazer aquelas duas perguntas, a finalizar esse bloco 9, O que realmente eu aprendi sobre o reino de Deus com essas palavras? E a principal pergunta também é o que eu vou fazer para a minha vida, qual decisão vou tomar e como pôr em prática a minha vida com esses ensinamentos. Vejam as descrições dos vídeos que eu sempre fico atualizando, fazendo ressalvas, fazendo correções às vezes, e sigam estudando, porque é só para vocês terem uma noção geral.
Até o próximo vídeo com o próximo bloco, o bloco 10, tá bom? Um abraço, pessoal. Deus abençoe.